falar um pouco sobre as competências metodológicas do ofício faraónico, mas antes de começar mais no tema, queria fazer um pequeno reparo ao título. Nós, de História Antiga, sabemos que não existem documentos que definam ao espírito racionalista, moderno, contemporâneo, do que é que são as funções que cada um deve desempenhar na sociedade. Mas isso não acontecia no Antigo Egito, não acontecia para o faraó. Este ofício faraónico era uma atividade, ou melhor, o cargo, o cargo de faraó era uma atividade que se compunha, que se foi compondo à medida que o faraó, de uma forma empírica, portanto, com os atos que o faraó, que o rei desempenhava, os atos que o rei desempenhava é que compunham no todo a totalidade da sua função. E isso começou logo na pré-história. Portanto, temos uma totalidade de fontes de índole diferente, textos sapienciais, como o André, como o que o André falou um pouco, formulações teogâmicas, textos oraculares, títulos, fraseologia real, mitos, sobretudo, e também iconografia. Estas funções impunham-se na forma de definições, de axiomas, de enumerações, especialmente de metáforas, que terão um enfoque particular nesta apresentação. Desse conjunto algo fragmentário, resulta o que os egiptólogos chamam de ideologia faraónica, que é, no seu todo, um momento central, fundamental para a compreensão não só da sociedade, das políticas, da religião do Egito, mas também é um fator que é muitas vezes apontado como importante para a existência de uma sociedade tão uniformizada ou com uma longevidade tão grande, portanto, como todos sabemos, com mais de 3 mil anos. Outra, não tanto com a introdução, já entrando um pouco no tema, e a apresentação não versará tanto sobre os significados, sobre a etimologia de palavras relacionadas com a área laboral, mas é de faraó que falamos, por isso especificar de onde é que vem a palavra vem da versão grega da Bíblia, na Vulgata, vem daquela forma que ali está, e é uma tradução livre da palavra composta egípcia PA, que é escrita em hieróglifo com aqueles dois signos, que portanto referia-se à estrutura do palácio. Literalmente significa casa grande, e referia-se sobretudo no Império Antigo. Era a forma que muitas vezes era designado e invocado, portanto, o monarca, ou digamos, o rei, o poder. E sobretudo no Império Antigo, diziam. Mas ali aquelas duas palavras eram as palavras que eles tinham para designar rei. E de uma forma mais geral, há variações, mas aquelas, portanto, nos dicionários que consultei, de Gardner e de Faulkner, são os mais abrangentes. Sultan para rei, portanto, com o ideograma divino no final, e Nesubiti, que a letra significa o do junco e o da abelha, que é uma forma de dizer o rei do Alto e do Baixo Egito. Tá? O junco e a abelha são símbolos do Alto e do Baixo Egito, respectivamente. Quando falo de cargo faraónico, isto, de um ponto de vista mais jurídico, refiro mais, portanto, à instituição faraónica do que propriamente ao faraó. E isto é digamos, um recurso comum nos teóricos do poder, fazerem uma separação entre o cargo, entre a forma como a pessoa que ocupa o cargo vai, digamos, buscar a legitimidade para executar as tarefas inerentes a esse cargo. E, por esse motivo,
não era qualquer pessoa que podia ocupar o cargo, não havia, digamos, uma aspiração de alguém a ocupar o cargo de faraó. Isto porque havia um mecanismo de legitimação fundado num motivo de cariz mitológico. Todos conhecem o mito de Horus, o mito de Osíris, e portanto há um mecanismo dinástico de legitimidade, hereditariedade patrilinear, que dava permanência, que dava intemporalidade, dava hermetismo ao cargo e dava um certo sentido de independência. De um lado do cargo e do outro lado a pessoa que o desempenhava, que era considerado também humano, mas que podia, por vários motivos, não ser a melhor pessoa ou não ter as grandes capacidades pessoais, digamos, para desempenhar. Uma das formas pela qual o faraó afirmava a sua posição, ou melhor, um pressuposto para a execução das tarefas a que o faraó se propunha, e eram bastantes, já as vou especificar mais, mas era, portanto, o contacto permanente, a proximidade, digamos, a proximidade que o faraó mantinha com os deuses. O faraó era, simultaneamente, um deus e um homem, era o único que podia contactar com os seres divinos, era o único intermediário possível no Antigo Egito para oficiar os rituais e os vários rituais existentes, se bem que ele delegasse as funções a sacerdotes ou outros oficiantes que apenas o podiam fazer por delegação, mas ele era o único que tinha o poder de manobrar as leis secretas, os movimentos que permitiam chegar ao contacto com Deus. E normalmente ele é representado, aqui vemos Seti I em Abido. Ele tem a mesma estatura, portanto, Seti I tem a coroa azul, tem a mesma estatura apesar do rei, neste caso, estar sentado, ou melhor, do Deus, Rei Orakti, estar sentado, eles têm a mesma estatura. E tocam-se portanto, estão a tocar-se, ou melhor, não se estão a tocar, Rei Orakti está a dar o cetro, os dois cetros ao faraó, mas podiam estar a tocar-se, podiam estar próximos, face a face, um do outro. Podiam, inclusivamente, aqui vemos Hatshepsut ainda ir ao bar, mas aqui ajoelhada, mas a estatura é exatamente a mesma. Mas podiam, por exemplo, estar, no caso de Hatshepsut, por exemplo, a mãe, eu não consegui arranjar nenhuma imagem, mas a mãe de Hatshepsut é representada, portanto, a ter relações com o Deus Amon-Re, de forma a legitimar o poder nas mãos desta rainha, Hatshepsut. Havia uma grande proximidade. E essa natureza divina conferia-lhes privilégios, mas também lhes dava grandes responsabilidades. Eles tinham que garantir, de maneira geral, o bem-estar de todo o país. O bem-estar traduzido na unidade política, na paz, mas especialmente na ordem ética, na manutenção da ordem ética, da ordem cósmica, que é, portanto, um conceito que deriva mitologicamente do tempo primordial. O mito diz que quando o primeiro Deus apareceu, afastou o caos para longe do país, e ao afastar o caos surgiu primeiramente esse clima de equilíbrio e de ordem que se chamou Maed, e era digamos, essa energia que mantinha o caos, que mantinha a injustiça, a mentira, a desordem afastadas do Egito. E essa era a principal função dele, uma das principais funções dele, e era uma das principais funções, e para a qual vou falar um pouco também portanto, vou dar mais enfoque ao ritual da oferenda de Maed, não só porque é importante, mas porque há registro de que o faraó se deslocava realmente a templos para fazer esse ritual, o que dá a contraparte. Portanto, a função dele mitológica era uma, mas ele podia ou não depois fazê-la na prática.
E neste caso fazia. Mas, portanto, a função, essa contrapartida que os deuses davam, era no geral, era uma contrapartida. Alguém, ou melhor, o faraó oferecia algo ao Deus e o Deus dava essa contrapartida. Normalmente, dependendo do ritual, normalmente era comida, bebida, bens, como esta imagem que temos aqui, esta retirada do templo de Ramsés II em Avido. Isto são dois deuses locais, eles são 42 ao todo, eles são representados, portanto, na zona inferior da parede do templo. São 42 deuses, eles trazem bens diversos, representativos, estereotipados daquilo que seria a região deles, daquilo que seria representativo da região deles, e trazem esses bens todos para dar ao Deus. E isto para tentar agradar o Deus, para que o Deus pudesse retribuir. E retribuir com essa ordem cósmica, mas sobretudo com a inundação, com uma inundação fluvial, portanto, a um nível bom, aceitável, que não fosse nem em excesso, nem em defeito, nem abaixo dos 12 côvados, nem acima dos 16, porque isso geraria situações calamitosas para todas as regiões. Essa era uma das formas que o Deus podia, da qual o Deus podia retribuir. Teologicamente, o Deus também era implicado, havia elaborações teológicas que implicavam o Deus nesse ciclo. Ou seja, num bom ano, o Deus podia receber o Deus e o templo, podia receber várias ofrendas, como é este caso, mas num ano mau, essas ofrendas iriam decrescer. E se iriam decrescer, ele próprio não ficaria satisfeito e sairia ilusado desse processo. Digamos assim, quem diz o Deus, diz o templo. E falando do Deus especificamente, portanto, falo de uma estátua do Deus que ficava, portanto, no sítio mais recôndito do templo. Temos aqui este plano do templo do Império Novo. Portanto, e falando do ritual da oferta de Maete, que há representações de faraós que foram a tempos efetuar esse ritual. O faraó, portanto, fazia todo o caminho axial, portanto, desde de leste para oeste, no sentido da direção do Sol. Entrava, portanto, ali pela esquerda e caminhava sempre em direção ao Naos, chamava-se Naos, aquele pontinho ali mais à direita, mesmo no centro, era onde era depositada a estátua do Deus, era uma estátua, mas era uma estátua que, portanto, dotada de vida, que tinha um ciclo biológico semelhante ao dos humanos, que se alimentava, que sentia preocupações, inquietações e tinha essa vitalidade. E o faraó fazia todo esse percurso. À medida que fazia o percurso, era purificado com água, libações, incensos. Isto é apenas um exemplo aqui à direita. Portanto, isto seria, portanto, uma purificação vivificante de água. É apenas um exemplo. E praticava uma série de atos, ele próprio, e não só ele, mas os sacerdotes ao seu torno, ou em seu torno, também por delegação, podiam participar no ritual dessa maneira, mas também por delegação. E chegado ao local, chegado ao Naos, podia finalmente, já transfigurado, atingindo um nível de purificação aceitável, podia, enfim, chegar ao contacto com a divindade. Chegando aí, temos aqui dois exemplos. Ramsés II, do templo de Deir, tem lá o Ali, que era na Núbia, que foi deslocado depois mais para o norte com a construção da grande barragem. Portanto, o faraó oferecia, neste caso, ajoelhado ou em pé, oferecia Maete. Isto que temos aí é Maete, isto é a deusa Maete, que está ajoelhada, tem, portanto, a coroa, e terá a pena ali por cima, a pena de Maete, e vem portanto, sentada num cesto divino, que é o hieróglifo Neb, que significa senhorio, domínio, e era simbólico
do senhorio e do domínio que Maet tinha para o faraó. Ele era o senhor de Maet e oferecia Maet à divindade, que por sua vez iria dar Maet ao faraó e a todo o país por arrasto. Aqui temos Seti I no templo de Karnak, também a fazer o mesmo ato. O hieróglifo de Maet é um pouco diferente. Tem o signo solar em cima e tem a pena de Maet nos joelhos, mas o signo é similar e aqui Seti I oferece, portanto, a Amonin, como se vê em imagem. Portanto, e dizia, portanto, o faraó concentra em si, há uma grande concentração de competências no faraó. O faraó tinha que assegurar o culto, tinha que promover a lei, tinha que velar pelo bem-estar do país, tinha que combater à frente dos exércitos e, consoante o ritual onde se integrava, assumia cargos diferentes. Havia cargos, por exemplo, ele, ao presidir ao rito agrário, em que se oferecia 4 vitelos, portanto, no início de... Não estou certo se era no início de... Não estou certo de que período em que início de que período é que ele oferecia, em que este ritual acontecia, mas, portanto, no início deste ritual, ele assumiu o cargo de filho do Nilo, nascido de Renemutet, que era uma deusa, ou, durante a entronização real, ele assumiu o cargo de senhor, podia assumir o cargo de senhor de realização de rituais. Portanto, isto são, digamos, nomes de cargos aqui com aspas, mas são, portanto, posições que ele assumia e que ilustram aqui um pouco a diversidade das suas tarefas. Por exemplo, ao receber, na iconografia, ao receber o colar de Menat de Hathor, Ramsés II torna-se senhor do amor, senhor da face bela, com doces lábios. Isto portanto, ilustra essa diversidade, mas é uma diversidade, de certa forma aparente, porque a principal função era manter a ordem cósmica. E tudo isto derivava dessa manutenção da ordem cósmica. Tudo era integrado nessa ideologia. Desde assegurar o culto ou promover a lei, mas também outras tarefas como fazer a guerra, sobretudo no Império Novo, apesar de ser uma tarefa de grande agressividade, de violência, contribuía para a manutenção da ordem cósmica no interior do Egito, e isso era o mais importante. Aqui, esqueci-me de referir há pouco, o faraó chega à presença da divindade e tem uma oração para dizer. E este passo é particularmente interessante. Maet chegou para estar permanentemente contigo. Maet está em todos os lugares que te pertencem para que repousas sobre ela. És tu quem, incessantemente, insuflas as narinas para verificar aquilo que criaste com as tuas mãos. Ergue-te, Maet está diante de ti. Ela coloca os seus braços atrás de ti e o teu carro permanece nela. Ela cria-te, a filha que criaste. Há aqui uma força demiúrgica e criadora que é pretendida com esta transação, digamos assim. Portanto, esta é uma das funções, isto é um exemplo. Outra função importante é a do rei combatente. O rei sempre teve esta imagem de combatente, desde o pré-dinástico até ao final, mas houve certas variações. De qualquer forma, o que era pretendido com esta atividade, desde o início, era a união das duas terras, era a destruição ou o domínio de alguma terra ou povo circundante ou não que ameaçasse a ordem cósmica do país, a proteção do país e o derrotamento dos inimigos internos. O rei combatente surge logo no início da história do Antigo Egito. Eu aqui na paleta de Narmer, que é, digamos, o primeiro documento que atesta a unificação política do país,
ele já assume essa imagem e já vemos esta imagem irá permanecer durante toda a história. Ele é representado de forma atlética, de forma vigorosa, sendo o faraó velho, de novo, ou até uma mulher, como aconteceu, ele era representado sempre da mesma maneira. Aqui assume já, ele recorre a certos, digamos, certos elementos que passam a potenciar, a aumentar o seu poder, a contribuir para o aumento de poder, como é o caso de armas, como é o caso da massa piriforme, é o caso de elementos animais, como vemos ali na imagem à esquerda, ele tem uma cauda taurina pendurada no saiote, que é um símbolo de força, é mais ligado à potência sexual e à fertilidade, mas metáforas animais são usadas constantemente, e aqui estamos numa fase em que há uma passagem de uma concepção de rei pastor, mas também, sobretudo, rei da caça, portanto, de líder portanto, da atividade da caça, para um rei guerreiro, mais guerreiro. Aqui do lado direito vemos ele na forma de touro, portanto, a derrubar uma muralha, e enfim, isto é bastante simbólico, mas toda a arte, a iconografia tem um valor performativo por si só bastante valioso e bastante produtivo, bastante funcional, na medida em que preenche a crença que eles tinham. E a guerra repete a caça, é mais ou menos neste espírito. E isto é uma paleta um pouco anterior à paleta de Narmer, a paleta da batalha. Aquela figura do leão central é o faraó, ou melhor, não é o faraó porque não existia ainda uma união política. É, portanto, um líder político e guerreiro que assume a forma de leão, e não é por acaso que assume a forma de leão, mas porque o leão tinha características agressivas, violentas, belicosas, que eram consideráveis e eram admiráveis e eram tomadas pelo faraó para aumentar o seu poder, para impor o seu poder, e está ali no meio da paleta, portanto a matar uma pessoa, um inimigo, mas há mais animais em volta, e os especialistas não acham que sejam também personificações do faraó. São sim, portanto, manifestações animais que convergem na ação do faraó. Naquele caso são labutos que dedicam os olhos dos cadáveres que jazem em volta, portanto, da ação principal. Como dizia há pouco, o faraó era dotado retoricamente, mitologicamente, de uma grande força física, era associado muitas vezes ao deus Montu, deus da guerra, quando era necessário, era também associado ao deus Set, e só adiantando aqui um pouco, tivemos o rei Ramsés II em Alcindel, portanto, a disparar o arco, que também era uma arma, havia uma série de armas que só podiam ser utilizadas por ele, digamos, contribuindo para a constituição de uma imagética mais forte. Mas Ramsés II, por exemplo, aqui nesta imagem, é pintado, ou estava pintado, ainda se nota, vermelho. E o vermelho era uma cor associada não só à ira, à raiva, a um poder, digamos, mais descontrolado, que conferia uma força mais expressiva, mas era associado também ao Deus Set e aos poderes hostis proporcionados pelo Deus Set, que era o Deus que possuía a maior força de todos eles. Na medida em que, nos relatos, pelo menos há um relato em que ele é o único capaz de destruir ou de matar a serpente Apópis, que todos os dias, mitologicamente, ameaçava a viagem da barca solar, ameaçava o deus Rei, ameaçava toda a existência terrena. Ele era o único que, de vez em quando, era chamado para derrotar a serpente, e era o único que possuía essa força. E então havia uma utilização, portanto, dessa força bruta na iconografia deste timbre.
Outros tipos de representação, como esta, Faraó era representado a massacrar inimigos num número incontável ou num número exacerbadíssimo. Dei-te valor, fiz-te vitorioso sobre todas as terras, tanto o Egito como a volta do Egito. Coloquei o temor a ti até aos 4 pilares do céu. Agrilhoei os arqueiros anubiais dezenas de milhares. Os do norte foram capturados às centenas de milhares. Havia um exagero muito grande para dar uma expressividade maior. E estamos a falar aqui de uma linguagem poética, mas neste caso específico do Tutmés III. E esta imagem não corresponde. A imagem direta é de Ramsés III, mas o tipo de figuração é similar. Mas voltando ao texto, Tutmés III, isto portanto, é uma narração, digamos, de Amon-Ra para Tutmés III. Aqui é usada a figura das dezenas de milhares e de centenas de milhares, mas depois nos anais históricos há uma discrepância. Portanto, eles capturaram centenas de escravos ou centenas de inimigos, trouxeram mais dezenas de mãos, portanto, que seriam de elemento contabilístico dos inimigos mortos. Mas era mais um instrumento, portanto, um artifício usado para a criação de uma imagem com mais força e mais expressão. Outra forma utilizada era a magia. Tivemos aqui as sandálias de Tutankhamon, em que os 9 arcos, portanto, 9 arcos é a designação que é dada simbolicamente. 9 arcos serve para designar todos os inimigos do Egito. E eu, quando estava aqui, portanto, a colocar estas imagens, isto é referido várias vezes. Eu já tinha reparado neste pormenor, só que não deixei de colocar a imagem. A verdade é que eu olho para estas sandálias e olho também para, portanto, isto é o trono de ouro de Tutankhamon, em que eu havia aqui, portanto, este objeto onde ele colocava os pés, e colocava os pés por cima dos arcos. No entanto, se olharmos, é um pouco estranho porque eu só consigo contar 8 arcos, tanto numa como noutra sandália, e neste objeto também só consigo contar 8 arcos. Não sei por que será, mas é uma coisa que terei que ver. Outro recurso muito importante a que o faraó recorria era o medo. Isto baseado na ideia do egiptólogo alemão Siegfried Moritz, que criou este conceito, o conceito de Strahlkraft, de energia, de potência radiante do faraó. Portanto, isto fez lembrar um pouco aquilo que o André dizia há pouco, portanto, sobre como é que era o conceito que disseste, não é? Fanatismo. Ok. Vamos já terminar. Eu penso que se inclui na mesma filosofia, porque se virmos estes exemplos, ele reprime com o seu terror as tribos da sua própria terra. O seu temor destrói os novatos. Ele tinha o poder de amedrontar tanto inimigos internos como inimigos externos. Aqui nesta instrução nihilista, diz o pai a um filho: adorai o rei Nimaitarei, que ele vive eternamente no interior do vosso corpo. Confraternizai com a sua majestade o vosso coração. Propagai o seu terror diariamente. Aqueles a quem ele favorece estão destinados à abundância. E depois não vem a seguir, mas aqueles a quem ele não favorece estão destinados à perdição. Possam eles dar vida e poder ao teu nariz. Possam eles dotar-te com os seus dons. Possam ver que tu inspiras a repercutir-se por planícies e montes, porque tu dominaste tudo o que rodeia o disco solar. E aqui na história de Sinu isso é bem claro, porque ele refere-se, portanto, à capacidade do faraó incutir, instilar medo nas populações como uma das suas funções. Ele refere-se, portanto, faraó, espero que tu desempenhes bem as tuas funções, entre as quais está isto: possam ver que tu inspires repercutir-se por planícies e montes, não só do Egito, mas por todo o mundo. Portanto, o faraó tinha esta capacidade na medida em que era uma espécie de autocensura e era uma capacidade, portanto, neste caso havia um dualismo inerente. Portanto, quem era leal ao faraó era recompensado com amor, com lealdade. Quem não era, portanto,
estava perdido. Mas isto tinha um aspecto prático, nem todos os faraós participaram na guerra, mas alguns participaram, Estado, mas também era prática, normalmente, há vários registros de faraós que tiveram uma educação no sentido desportivo, uma educação já de violência, de apurar, de conhecer as técnicas de combate, contribuíam para a ideia de um rei vitorioso. Era, portanto, o rei vitorioso, o rei campeão, era, digamos, um dogma, sobretudo no Império Novo. Era uma ideia principal, sobretudo no Império Novo. Vemos este excerto aqui das fins de Amenhotep II. Now then, His Majesty appeared as king, as a beautiful youth who was well developed and had completed 18 years upon his size and strength. He was one who knew all the works of Montu. He had no equal on the field of battle. He was one who knew horses. There was not his like in this numerous army, not among them could draw his bow. He could not be approached in running. Ou seja, ele era um campeão, ele corria mais que os outros, ele conhecia a arte de domesticar, de cavalgar. Enfim, e neste caso de Amenhotep II foi particularmente verdade, porque foi um rei, um faraó que foi conhecido pela sua personalidade bastante sanguinária até, diria, porque praticou vários massacres, matou muita gente. E pronto, e é isto. Obrigado.